vai ficar disponível Henrique, depois te mandei, tá? Ótimo. Fica disponível depois no YouTube das Perfeito. entidades que estão participando aqui. E eu peço para o Elias também encaminhar o link para vocês depois no YouTube. Depois de 1 hora que acabar a atividade, já está disponível lá no YouTube, tá bom? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Fábio, eu sou advogado, ativista, participo como pesquisador do IB, Instituto Brasil Israel, e também participo do SEJA, que é o Centro de Estudos Judaicos da Amazônia. E hoje nós estamos começando a abertura do segundo semestre do primeiro ciclo internacional de estudos do SEJA. O nosso ciclo de estudos ele conta com o apoio das seguintes instituições: o IB, que é o Instituto Brasil Israel, o NIEG, a MESA, e a Foundation Mimouna. Para essas atividades, nós temos a imensa honra de receber o Henrique Zimmermann para a palestra sobre o tema Acordos de Abraão, a maior tempestade de areia do Oriente Médio. O Henrique Zimmermann, ele é um premiado correspondente do Oriente Médio há 25 anos, catedrático, autor de 4 livros e candidato ao Nobel da Paz no ano de 2015. Zimmermann vem empreendendo uma luta incansável pela paz na região. Ele é o fundador e atual presidente da Câmara de Comércio e Indústria Israel, do Golfo Pérsico, durante a conversa. Zimmermann também contará sobre o seu livro autobiográfico, Conversando com o Inimigo, do Porto a Abu Dhabi via Tel Aviv, que será publicado no Brasil pela editora Talu Cultural com apoio do IB, ainda esse semestre. E ele será recepcionado aqui hoje nesse nosso bate-papo pelo professor Michel Garman. Ele é professor de História da Universidade Federal Fluminense, é coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ, é pesquisador da Ben Gurion University e é diretor acadêmico do Instituto Brasil Israel, que é o IB, e também pelo site institutobrasilisrael.org. Está presente aqui também conosco o professor Elias Salgado, ele é especializado em História nos Judeus da Amazônia, é pesquisador, escritor e editor. É diretor do portal e do Arquivo Histórico Amazônia e coordenador do SEJA. Eu passo, então, a palavra para o professor Michel Garman. Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. É um prazer conversar com o Henrique, que conheço desde Israel até aqui, a gente já fez algumas atividades. Henrique, a gente teve, eu vou fazer uma pergunta geral para a gente começar a nossa conversa. A gente teve, algumas pessoas se assustaram quando viram a série, não é, de acordos de paz produzidos no final do governo Bibi Netanyahu. A gente, naquele momento, alguns só esperavam que fosse o final do governo Bibi Netanyahu. A gente hoje já sabe que era uma espécie de últimos meses do governo Bibi Netanyahu. E aí a gente começa a perceber que há um caminho desses acordos, que é o caminho da África Negra do Norte e se ligando até os países do Golfo Pérsico, passando por sobre, de maneira muito, na minha opinião, intencional, queria saber o que você acha disso, dos temas, por assim dizer, mais duros, não é? Passando por cima dos palestinos e, em algum sentido, ignorando as relações com os jordanianos. Ou seja, se a gente para analisar, o que a gente percebe é que há um processo de construção de parceiros alternativos e a ignorância, né, o ignorar propositadamente dos parceiros tradicionais, como os jordanianos, ou do problema efetivo de Israel, que são os palestinos. Eu me lembro de um livro que o Bibi escreveu na década de 90, propondo isso, dizendo, olha, essa história de terra por praia é uma palhaçada, a gente tem que investir em paz por paz. Há contradições ou é aquilo que o Bibi sempre imaginou fazer? Boa tarde a todos, boa noite aqui em Israel, bom dia eu acho para vocês, não, boa tarde já para vocês. É um prazer, Michel, é um prazer, Elias, é um prazer com todos vocês, estar com vocês, é sempre fantástico e sobretudo neste ano tão especial que vivemos e neste ano no qual eu decidi aproveitar o coronavírus para começar a escrever um pouco sobre uma espécie de balanço de tudo o que eu vivi e penso que ainda vamos viver, olhando para a frente e publicando um livro com a ajuda do IBI, e foi, devo dizer, vou-vos contar a todos um segredo, agora que ninguém nos ouve,
que fui mais ou menos violado pelo Elias Salgado, um amigo desde que eu tenho 16 anos e que me obrigou a chegar a isso. Enquanto à tua pergunta, Michel, é a pergunta do milhão, realmente. E eu tenho uma resposta bastante clara a essa pergunta. E se me permites, vou começar por te contar duas coisas que eu nunca contei, que estão nesse livro também. E que estão relacionadas com o que tu me perguntaste. No ano 2010, não sei se vocês se lembram, as Nações Unidas fizeram no Rio de Janeiro um evento muito grande do Foro da Aliança de Civilizações. Eu fui convidado nesse momento para moderar esse foro. E quando terminei o meu resumo de tudo o que tinha ouvido sobre o cenário, havia lá líderes de todo o mundo e do Oriente Médio, e eu resumi o que eles tinham dito. Vi que havia, na ponta do meu olho, vi um senhor que era o ministro de Exteriores saudita. Eu recomendaria que tentassem fechar os microfones, porque se houve barulho. Se pudermos fechar todos os microfones, seria ótimo. E quando quiserem falar, abrimos, obviamente. E eu lembro-me que... Eu lembro-me que eu vi realmente o ministro dos Exteriores saudi, da Arábia Saudita, que se chamava Faisal bin Abdulaziz Al Saud, que foi ministro durante 20 anos. Ele já estava um pouco doente e ele cruzou todo o cenário com grande dificuldade para vir falar comigo. E quando chegou ao meu lado, disse-me assim: Sr. Zimmermann, diga aos seus amigos que o nosso espaço aéreo está aberto. Eu percebi imediatamente a mensagem que ele me estava a dar. Diga ao governo de Israel, estamos a falar de há 11 anos atrás, que se quiserem atacar o Irão, o nosso espaço aéreo está aberto e os aviões podem usar esse espaço aéreo. E eu imediatamente respondi-lhe: Majestade, eu não sou um piloto. E ele fez um gesto e disse sim, sim, e foi-se embora de novo, andando muito lentamente. 4 anos depois, fui convidado pelo irmão dele, o príncipe Turki El Faisal, que tinha sido chefe dos serviços secretos da Arábia Saudita. Fui convidado para Washington para encontrar-me com ele. E quando nos sentamos, cara a cara, durante 90 minutos, ele fez uma apresentação da sua visão, isto foi no ano 2014, a sua visão geopolítica do que tinha mudado no Oriente Médio nos últimos anos, e devo dizer-vos que me deixou em estado de choque, porque eu entendi até que ponto nós não tínhamos compreendido nada em Israel das mudanças, da revolução, da tempestade de areia, do tsunami, o que vocês quiserem, do furacão que o Oriente Médio tinha vivido. Nesse momento, ele olhou para mim e disse-me: vocês em Israel ainda não entenderam que há uma grande oportunidade, que não só com a aparição do Estado Islâmico, que conquista metade da Síria, metade do Iraque, com o trabalho do Irão que tenta chegar e ter influência através dos seus Ficou mudo para vocês? Aqui ficou mudo. Pessoal, vocês me ouvem? O que dá para fazer? Peraí. Nós estamos recebendo uma quantidade muito grande de pessoas tentando participar da live E parece que é uma tentativa de invasão para derrubar a live. eu já percebi esse pessoal aí. O Henrique... Eu estou negando todos eles, a gente pode continuar. O professor consegue nos ouvir? Não. Não escuta. Podemos ir comendo? Peraí. Sim. Eu consigo.
Eu não consigo ouvir o Henrique, mas o resto do pessoal, sim. Nem eu. Se o professor quiser sair da sala e entrar novamente, aí eu recebo o professor, tudo bem? Peraí. Deixa eu... Saco. Chamar o Henrique aqui. Quem são as pessoas que estão tentando entrar? Tem algum perfil específico ou são nomes? Já apareceu Tem aí. foto de criança, foto de hacker, de pirata. Henrique? Sim, Elias, diz. Ouço. Tá. Já, a hora você está ouvindo. Porque não estava falando, ninguém estava te ouvindo. Eu percebi também, viu, Fábio? Essa última pessoa que entrou ali, botou criança, barulho para fazer, soou muito estranho. E aí deve ter um monte de gente querendo entrar. Sim, o que você quer que faça? A gente pode continuar, eu bloqueei todos, a gente continua a gravação e depois a gente disponibiliza para quem quiser assistir. Mas, infelizmente, acontecem essas invasões em algumas atividades acadêmicas. O Michel já deve estar acostumado, né? Ainda mais quando se trata de Israel e tudo mais, tá bom? Mas a gente dá continuidade aqui e eu não deixo mais ninguém entrar na sala, tá bom? Obrigado, gente. Uma pergunta a mais, desculpa, Fábio. Imagina. Tem como mostrar o nome quando a pessoa está tentando entrar aí com você? Aparece, só que eu estou negando todos, porque são pessoas que eu olho aqui, eu não reconheço. Assim, não está reconhecendo ninguém, porque quando for alguém conhecido, meu, do Michel, teu, do Ibe, a gente já sabe. Isso, pode deixar que eu faça o filme. Tá, Henrique, então, desculpa, pode continuar, querido. Não há problema. Vocês conseguiram ouvir alguma coisa ou não ouviram nada? Não. Zero. Parte da resposta, sim. Até onde o irmão do... A gente parou de ouvir quando você foi convidado pelo irmão do ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita. Ok, então eu vou voltar aí e digo 4 anos depois realmente desse encontro com o ministro dos Exteriores, o irmão dele, o príncipe Turki El Faisal, chamou-me a Washington para uma reunião que foi, eu diria, foi a primeira vez que eu realmente entendi que acontecia alguma coisa extremamente importante no Oriente Médio, um fenómeno totalmente novo, que o mundo árabe, devido a uma série de razões que nós vamos explicar agora, entendeu, sobretudo, o mundo árabe pragmático, o mundo árabe talvez chefiado pelo eixo entre o Egito e a Arábia Saudita, a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos, mas, obviamente, também outros países árabes mais alinhados com a política norte-americana, com o Ocidente. E eu entendi que acontecia alguma coisa importante aí quando o príncipe Turki El Faisal me disse: Sr. Zimmermann, por favor, leve esta mensagem para Israel e explique na sociedade de Israel, na opinião pública, que nós vemos hoje em dia em Israel, que antes víamos em Israel um inimigo, hoje em dia vemos uma possibilidade de diálogo e vemos Israel como um possível aliado no futuro. Esse foi, Michel, o motivo, ou esse foi, eu diria, o fundamento, o broto inicial do que em 2000, 7 anos depois, seria os Acordos de Abraão. É o desenvolvimento de todo este fenómeno, de toda esta mudança de percepção que aconteceu no mundo árabe, em geral, mas não aconteceu na sociedade palestina. Infelizmente, por uma série de motivos que podemos analisar, a sociedade palestina não acompanhou esse desenvolvimento e eu diria também não só a sociedade palestina, eu penso também que parte da opinião pública no Egito e na Jordânia, os países que têm os acordos de paz mais antigos com Israel, também não acompanharam esse fenómeno, mas os governos sim. Os governos, talvez parte do establishment académico, talvez o exército, eles sim acompanharam este processo, as elites, mas menos as massas populares. Muitas vezes eu perguntei porquê nos Emirados, quando eu estou na rua e digo que venho de Israel, as pessoas que antes me conheciam por ser de Portugal e me falavam com muita educação, de repente me abraçam quando eu digo que sou de Israel, e no Egito isso pode mesmo chegar a ser um problema até uma ameaça.
em certos casos, ou na Jordânia, na rua, se eles sabem que eu venho de Israel, não diria uma ameaça física, mas sim pode começar uma retórica um pouco desagradável em alguns lugares. Porquê? O motivo é muito claro. O motivo é porque nos Emirados Árabes Unidos, no Bahrein, eu diria hoje em dia na Arábia Saudita também, há uma preparação da opinião pública, através por parte do governo, para entender que um acordo de paz com Israel é uma coisa positiva. É uma coisa que lhes pode beneficiar numa série de elementos. Enquanto que no Egito e na Jordânia, a paz foi uma paz entre as elites, entre os governos, não uma paz entre as opiniões públicas. Mas eu fui ao príncipe Turki Al-Faisal, o príncipe saudita, o ex-chefe dos serviços secretos que vive em Washington. Voltei a ele quando se assinaram os Acordos de Abraão e perguntei-lhe, Majestade, porquê? Porquê agora e porquê que aconteceram estes acordos? E ele deu-me respostas extremamente interessantes, que eu acho que, se vocês se lembrarem disso, é a mensagem talvez mais importante desta pequena palestra. E é o seguinte, ele disse-me assim, em primeiro lugar porque temos inimigos comuns. Temos inimigos comuns, eu antes falei dos grupos jihadistas, do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, etc. Eu penso que podemos falar de outros grupos também, como, por exemplo, neste caso, os grupos relacionados com o Irão, mas sobretudo o Irão como entidade. Nós vimos esta semana, para não ir mais longe, vimos como o Irão atacou com um drone um barco que pertencia a uma companhia de Israel, dos irmãos Ofer, matou 2 marinheiros, a primeira vez, um britânico e um romeno, e temos os Estados Unidos, o Reino Unido e Israel que ameaçam conjuntamente o Irão, neste caso. Por um lado, o Irão é uma ameaça do ponto de vista do projeto nuclear, dos mísseis balísticos que está a desenvolver, que podem chegar até muitas capitais europeias e, sem dúvida, podem chegar até Israel. Então, isso é óbvio que para a Arábia Saudita e para outros países árabes, o Irão é um país xiita, contrariamente a esses países árabes que são de uma maioria sunita, e há uma luta interna dentro do Islão muito importante entre a maioria sunita e a minoria xiita, chefiada pelo Irão, pela hegemonia e pela liderança do mundo muçulmano, 1.600 milhões de pessoas, e eles sentem uma ameaça por parte do regime dos ayatollahs, que querem, segundo eles, há 4.000 anos e muito antes deste governo, na época dos persas, do Império Persa, tentam chegar a esta hegemonia. Inimigos comuns. Primeira grande razão. Segunda grande razão, segundo me explicava o príncipe, é que já em 1973, na Guerra do Yom Kippur, o que ele definia como a Guerra de Outubro, eles chegaram à conclusão, o mundo árabe, que não há uma opção militar contra Israel, que não podem vencer Israel no campo de batalha. Porque dizia-me o príncipe, veja lá, nós começamos um ataque surpresa contra Israel, a maioria dos judeus de Israel estavam na sinagoga, era o dia mais importante do ano, o dia do perdão, o dia de jejum, o dia do Yom Kippur, e Israel foi surpreendida pelos exércitos árabes, mas umas semanas depois, Israel ganha a guerra. Então, ele diz, hoje em dia, Israel é muito mais forte do que era em 1973, e, portanto, a opção militar é ainda menor. E a frase que ele me disse foi que Israel é o país mais forte entre a Indonésia e Gibraltar. E ele riu-se e disse, if you can't beat them, join them. Se não os podes vencer, une-te a eles. Terceira razão é a Startup Nation. Israel, país centro tecnológico, país realmente com mais companhias startups por metro quadrado, com mais companhias startup na Nasdaq, na Bolsa Norte-Americana, mais do que todos os países da União Europeia juntos, 27 países. Israel é um país com 9 milhões de habitantes, tem dezenas de companhias, cerca de 90, a União Europeia tem muito menos, e tudo isso, dizem-me no mundo árabe, disse-me o príncipe Turki Al-Faisal e outros, dizem-me sempre, nós queremos
joint ventures, queremos trabalhar juntos, queremos desenvolver juntos do ponto de vista científico. Neste momento eu posso vos dizer, não foi publicado, eu acho, mas há uma colaboração, por exemplo, na corrida do espaço. Os Emirados vão enviar astronautas, um homem e uma mulher, à Lua, dentro de 2 anos. Enviaram uma nave espacial chamada Hope a Marte, que aterrou em Marte recentemente. Há uma colaboração entre a Agência Espacial dos 2 países e eu acho que é extremamente interessante, mas há muito mais do que isso. Neste momento há planos para abrir hospitais com médicos de Israel nos Emirados, na Arábia Saudita, em Oman, no Qatar, etc, etc. Ou seja, a Startup Nation, eles querem ser beneficiados desses êxitos científicos de Israel. E depois há um fator que eu acho que é vital para os acordos de Abraão. Quando eu fui à Arábia Saudita, no ano passado, quando vou dezenas de vezes aos Emirados, a Oman, a Kuwait, vê-se uma coisa notável na rua. 70% da população tem menos de 30 anos. O número de jovens que há nas ruas é brutal, é notável. Praticamente não se vêem pessoas da minha idade. É tudo jovens, homens e mulheres nas ruas. É uma presença realmente muito forte. E quando eu na Arábia Saudita entrei num café e falei com jovens, homens e mulheres juntos, de 20 e pico de anos, de 30 anos, e lhes perguntei sobre o futuro, eles falavam das guerras do Oriente Médio como guerras da época dos romanos. Guerras históricas muito longínquas. É verdade, sobretudo quando houve as guerras em Gaza, como agora recentemente, há uns meses, o tema palestino volta a sair sempre e há alguém que fala do tema palestino e que nos lembra o tema palestino e que nos lembra uma coisa que nós sabemos perfeitamente. E é que se queremos realmente chegar a uma paz definitiva e estável, não podemos esquecer os palestinos. Temos que passar pelos palestinos. O problema é que para dançar tango é preciso 2. E hoje em dia os palestinos estão numa atitude muito, muito irredutível que vem da debilidade política do governo palestino, que é um governo que perdeu a democracia e que já não tem eleições há 15 anos. Eu penso que isto vai mudar nos próximos anos, vai ter que mudar. E à tua pergunta, Michel, a minha resposta é que, justamente, eu penso que os acordos de Abraão, a paz com estes países, e eu penso que a joia da coroa vai ser a Arábia Saudita nos próximos anos, mas vai haver outros países com os quais já temos acordos ainda não formais, mas a caminho. Eu penso que esses países vão poder contribuir às negociações entre Israel e os palestinos no futuro, quando isso for possível. É exatamente ao contrário. Nós chegamos à conclusão, depois de 25, 26 anos desde a Conferência de Paz de Madrid, quase 30 anos, 1991, que a paz bilateral provavelmente hoje é impossível. As feridas são demasiado profundas, as cicatrizes também, e é preciso a ajuda do mundo árabe, do país de onde estão Meca e Medina, na Arábia Saudita, do Egito, que tem 1/4 da população árabe, que é 1 de cada 4 árabes é egípcio, e é, portanto, uma superpotência. De outros países, como os Emirados, que têm o potencial económico, e outros no Golfo, que podem vir a ajudar. A Jordânia, sem dúvida alguma. Esses países podem colaborar e ajudar a conseguir essa paz que nós precisamos, não só porque é justo, senão porque é o interesse nacional de Israel. Eu vou falar da Jordânia dentro de um momento, mas permitam-me concluir os motivos destes acordos de Abraão. Eu acho que o último motivo, mas não secundário, é o Covid-19. Eu penso que o Covid-19 nos lembrou a todos, também nesta região, que estamos todos no mesmo barco. Lembrou-nos a todos que não vai acabar o Covid-19 em nenhum lugar, enquanto não acabar em todos os lugares. Simplesmente é impossível. E até mesmo quando nós pensamos que isso era possível e vimos como Israel conseguiu progredir e ser o primeiro país do mundo em quase travar o que é o Covid-19, nós vimos agora que chegam novas variantes e essas novas variantes terminam por infiltrar-se e terminam por entrar no país, ou seja,
de nenhuma maneira podemos pensar que isto vai acabar. Vai haver delta e vai haver gama e vai haver outras letras do alfabeto em latim, mas temos que estar todos juntos e temos que colaborar para poder vencer este inimigo comum, que é o coronavírus. E outro fenómeno que eu acho que é muito importante, que tem a ver com o coronavírus, é que processos que no passado demoravam décadas ou anos, agora acontecem em períodos de tempo muito mais curtos. Tudo acontece de forma frenética, vertiginosa, é tudo muito mais rápido. E esse coronavírus é um fator extremamente importante, eu penso, no lançamento dos Acordos de Abrão. Eu posso vos contar uma coisa que não foi publicada, mas já desde o princípio do coronavírus há encontros via Zoom e também encontros cara a cara de médicos de Israel com médicos de toda a região, incluídos países que estão tecnicamente e de facto são inimigos de Israel, como é a Síria, ou o Iraque, ou a Argélia, ou países que não têm nenhum tipo de negociação com Israel. Médicos de Israel e desses países colaboram regularmente para tentar desenvolver estratégias de luta contra o coronavírus. Portanto, há toda uma série de fatores que neste momento acontecem e que permitem um novo tipo de colaboração, até mesmo, Michel, com médicos de Gaza. Há uma colaboração contínua na luta contra a Covid-19, muito discreta, não publicada nos mídias, entre médicos de Gaza e médicos de Israel, especialistas em diabetes, especialistas em tensão alta, numa série de fatores que podem complicar ainda mais o coronavírus e que médicos das duas partes tentam fazer algum tipo, desenvolver até mesmo tecnologias. Eu posso vos contar que há tecnologias neste momento deste país de Israel que estão a ser estudadas em países árabes, como por exemplo detectar o corona através não de PCRs, senão de falar ao telefone com um app, contar até 5, tosser 3 vezes e tens em 30 segundos resposta se estás doente ou não, se tens corona ou não. E tudo isso neste momento está a ser testado. Técnicas deste país, de Israel, estão a ser testadas no mundo árabe, concretamente no Golfo Pérsico. Eu lembro-me de um momento muito emotivo, particularmente quando o diretor do hospital de Bagdade, no Iraque, se atreveu a falar publicamente num Zoom com 134 médicos, entre eles mais de 30 de Israel, e ele se atreveu a falar diretamente com eles, abertamente, publicamente, neste Zoom, sabendo que podia pagar com a sua vida, mas dizendo que para ele o mais importante nesse momento era salvar vidas no Iraque, no seu hospital, e portanto falava com quem fosse necessário, e ele sabia que os médicos de Israel tinham muita capacidade e queria aprender deles e trocar com eles experiências. Agora, enquanto à Jordânia. Eu, durante os últimos 3 anos, visitei 13 vezes o Palácio, na Jordânia. Hoje em dia já podemos falar disso e já podemos dizer, e também podemos dizer que vamos, pela primeira vez desde o ano e meio de Corona, vamos renovar essas visitas ao Palácio Real na Jordânia, desta vez acompanhados por uma série de personalidades de Israel, do mundo militar, do mundo diplomático, etc. Eu posso vos dizer que a impressão, tanto do lado do novo governo de Israel como do lado jordano, é que Benjamin Netanyahu em nenhum momento deixou de pensar que a Jordânia era a solução ao problema palestino. Ou seja, que a Jordânia tinha que ser realmente a nação da futura Palestina. Repete isso, por favor, Henrique. Em nenhum momento, repete, por favor, em nenhum momento ele chegou a deixar de pensar isso. Essa é a visão de pessoas como, por exemplo, o general Amos Gilad, que é um homem do aparato militar que, com uma enorme influência no mundo árabe, ele trabalhava no Ministério da Defesa, hoje em dia estamos juntos na universidade, no IDC de Herzliya, e ele diz publicamente e abertamente agora, que publicou um artigo ontem no Yediot Ahronot, acusando Netanyahu de ver a Jordânia continuamente como a casa palestina.
ok? Isso era uma ameaça para o rei Abdallah. E o que aconteceu foi que Netanyahu e os jordanos praticamente cortaram relações, a não ser num só tema, que é ser ou não ser para os dois países, e é o tema da segurança. O establishment de segurança continuou a sua colaboração, apesar de tudo. Eu posso vos dizer que este grupo de pessoas que vai agora comigo lá, eles escreveram ao novo primeiro-ministro Naftali Bennett e ao novo ministro dos Exteriores, Yair Lapid, em Israel, pedindo que acabassem com essa política e que ajudassem, sobretudo, com água, porque neste momento a Jordânia vive um verão muito, muito, muito seco, falta de água, e nós pedimos que eles entregassem 50 milhões de metros cúbicos de água imediatamente, sem condições, à Jordânia. Foi a primeira ordem assinada pelo primeiro-ministro Naftali Bennett, curiosamente. Ou seja, Israel, neste momento, vive uma espécie de lua de mel com a Jordânia. Ainda secreta, não pública, mas Israel e a Jordânia colaboram em temas impensáveis há 2 meses, há 3 meses atrás. Não só militares, também temas civis, temas de saúde, temas de vacinas, temas de tratamentos médicos especiais, transplantes, eu sei lá, a gama de coisas que neste momento há e negócios em muitos campos, eu acho que isso é extremamente importante. Eu penso que os jordanos também chegaram à conclusão de que eles veem o que acontece entre Israel e os países do Golfo Pérsico, eles veem que há uma espécie de boom económico. Vocês têm que entender que o Golfo Pérsico para Israel dá acesso a 2 mil milhões de pessoas. Ou seja, a 3 horas de Israel e a 1 hora do Dubai há 2 mil milhões de pessoas em muitos países, na Índia, no Paquistão, Sri Lanka, Bangladesh, na África Oriental, e obviamente tudo isso são mercados que Israel e estes países do Golfo podem explorar juntos. E como me disse um príncipe importante da Jordânia, ele disse-me, nós não podemos manter uma árvore só com uma raiz, com a raiz da segurança e da defesa. Nós precisamos de mais raízes, nós precisamos da raiz do comércio, da indústria, da colaboração académica. Temos este ano, eu começo a dar aulas dentro de pouco tempo no IDC, vou ter alunos dos Emirados Árabes Unidos, pela primeira vez na história. Temos um menino que se chama Marwan Al-Marzouki, que é o primeiro, e chegaram outros atrás dele. Eu penso que é só o princípio. Vemos realmente colaboração académica, vemos colaboração cultural nos seus princípios, vemos todo tipo de eventos desportivos que se começa a pensar neles, vemos delegações de jovens dos 2 países que trocam delegações de um lado ao outro. Eu penso que vamos ver até fabricação de água a partir do ar, que é uma nova tecnologia de Israel, e no meio de todo este cenário quase messiânico, não podemos esquecer que ali no Mar Arábico, ali no Golfo Pérsico, no Mar Vermelho, temos ainda, e aqui à volta de Israel, temos ainda os spoilers, aqueles que querem fazer tudo o que possam, tudo o possível e o impossível para tentar matar esta esperança e apagar esta luz no fim do túnel, e referimos-nos sobretudo ao Hezbollah no Líbano, aos grupos palestinos do Líbano que ontem dispararam mísseis sobre o norte de Israel, e num destes fenómenos que é difícil de entender fora de Israel, hoje já estava cheio de turistas de Israel, no norte, na mesma zona que foi atacada ontem com 3 mísseis lançados desde o Líbano. Temos a Jihad Islâmica e o Hamas, todos estes grupos proxies do Irão que tentam matar esta celebração. Mas o que é importante que lembremos é que Israel e o mundo árabe estão a fazer o que se pode chamar um reshaping, como desenhando de novo as alianças do Oriente Médio, exatamente como me tinha dito Turki Al-Faisal naquela reunião quase profética em 2014, quando ele falou de como a região estava e como neste momento, em que situação estávamos vivendo. É preciso entender
que o Oriente Médio viveu eu diria, uma tempestade de areia, mas também um golpe elétrico, desde as revoluções árabes no ano 2011. Tudo o que aconteceu aqui, dizem que o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, mas o que acontece no Oriente Médio não fica no Oriente Médio. E o que aqui aconteceu teve eco em toda a região, no norte da África, como explicou o Michel, no Magreb. E eu posso vos dizer que eu estive em praticamente todos os países, com exceção talvez de 3, a Líbia, o Iémen e o Irã. Estive entre Marrocos e o Iraque praticamente em todos os países e eu notei esta mudança do vento. Eu vi como os jovens e as mulheres se apoderavam das ruas, milhões de pessoas, nos protestos, pedindo democracia, pedindo o fim da corrupção, pedindo direitos iguais para homens e mulheres. Eu vi como isto aconteceu graças à revolução dos mídias, sobretudo das televisões. Televisões, como é no caso da televisão Al Jazeera do Qatar, que é uma televisão com um país, não um país com uma televisão. É um país, uma televisão que tem centenas de milhões de pessoas, de telespectadores, e tem 300 mil cidadãos cataris. Há 2 milhões de estrangeiros também lá. Mas realmente é um país muito pequeno, do tamanho de Haifa, e tem uma influência muito grande, e os mídias destes países, até mesmo aqui em Israel, cobrem a realidade livremente, e há 25 canais árabes neste momento que funcionam em Israel, de todo o mundo árabe. Mas eu acho que a grande revolução vem deste enorme megáfono que existe nos últimos 10 anos, que são as redes sociais. Nós vemos, eu imagino que estas pessoas que nos tentaram boicotar há uns minutos, organizaram-se através das redes sociais. Eles sabiam que nós íamos fazer este ato e tentaram boicotá-lo. Já me aconteceu em lugares onde há uns meses recebi um prémio da União Europeia no sul de Espanha e havia uma manifestação e dentro da sala onde eu recebi o prémio entrou gente do BDS, o movimento que tenta boicotar Israel, e tentaram boicotar a cerimónia. Tudo isto acontece porque há redes sociais que têm também um aspecto muito positivo na luta pelos valores por vezes, mas podem também ter um preço importante. Neste caso, eles organizaram estes protestos das revoluções árabes que levaram a estas mudanças que nós vivemos no mundo árabe hoje em dia. É verdade que o Oriente Médio é uma zona de desastre nos últimos 11 anos, com mais de 1 milhão de mortos, com dezenas de milhões de refugiados, só na Síria 14 milhões, 70 milhões de desempregados, muitos deles jovens, no mundo árabe, que vão chegar à minha idade sem ter um só dia de trabalho. É uma geração perdida e essa é uma bomba de relógio que eu penso que devemos de tratar muito seriamente nos próximos anos. Vimos a volta da escravidão no Estado Islâmico, como milhares e milhares de yazidis e de cristãos eram vendidos nos mercados de escravos, meninos, bebés, meninas transformadas em escravas sexuais, e vimos também como 27% do mundo árabe continua sendo de analfabetos, o que supõe um problema sério. O mundo árabe tem menos de 400 milhões de pessoas, mas mais de um quarto, mais de 100 milhões de pessoas ainda não sabem ler e escrever, um mesmo mundo árabe que controla a metade do petróleo e a metade do gás do planeta. E vemos uma mudança brutal do mapa. O mapa mudou, 5 países de facto desapareceram, a Síria, o Iraque, o Iémen, a Líbia e a Somália. E eu penso que, e termino aqui para passar à etapa das perguntas, eu penso que nós vamos ver uma nova configuração do Oriente Médio na próxima década, talvez na próxima geração, nos próximos 15 anos, na qual pode haver sunitas com sunitas, xiitas com xiitas, os curdos à parte tentando conseguir uma independência, os palestinos tentando conseguir uma independência, mas em qualquer caso, na nova configuração do Oriente Médio, eu diria que há 6 estados que vão estar aí em qualquer caso. Aconteça o que aconteça. O primeiro é o Egito, como dizia eu, 1/4 do mundo árabe, uma superpotência árabe.
O segundo, a Arábia Saudita, que apesar de que os jovens estão chegando ao poder e vamos ver um rei provavelmente no próximo ano, Mohammed bin Salman, que tem 35 anos e que pode reinar durante décadas no futuro, e os jovens cheguem ao poder finalmente na Arábia Saudita, o lugar mais conservador do planeta. Depois há 2 países não árabes, mas sim muçulmanos, que vão estar aí, que são 2 países com milhares de anos, a Turquia e o Irão. Não sabemos com que papel. Há estudiosos que pensam que a Turquia se vai transformar no Irão, vai se islamizar, e que o Irão se vai transformar na Turquia, vai se liberalizar, quem sabe, talvez sim. Bernard Lewis, o grande estudioso britânico que ensinava em Princeton, pensava isso, mas é fascinante o que lá aconteça, vai ter grande influência sobre o Oriente Médio. O Elias pediu-me que eu vos falasse de Marrocos. Marrocos tem um papel extremamente importante, apesar de estar longe no norte da África, porque 1 milhão de cidadãos de Israel têm um vínculo direto com Marrocos. E Marrocos assinou a paz com Israel. E, portanto, tem uma enorme importância, porque tem um papel político dentro de Israel. Marrocos é um fator político extremamente importante. E por motivos que algum dia vamos poder publicar, o rei de Marrocos, Mohammed VI, tem um amor profundo por tudo o que é judeu, Israel, ainda mais do que o pai dele, que já o tinha. E eu sei isso em primeira pessoa, o rei Hassan. Em qualquer caso, Marrocos vive uma espécie de romance com Israel, apesar de que dentro de Marrocos o movimento islâmico ainda tem certa importância, mas está no governo, mas eu acho que é uma forma de o neutralizar no fundo. Penso que não deve haver muitas sinagogas em Marrocos que não tenham sido visitadas pelo rei recentemente, e penso que Marrocos é o país mais querido dos judeus de Israel que provém do mundo árabe, que mantém uma nostalgia profunda. E depois Israel. Israel vai estar aqui. Israel é um dos maiores êxitos da humanidade no último século. Ainda antes da sua independência, o êxito começou. Eu penso que não há nenhum país do mundo que tenha conseguido coisas como renovar uma língua que era uma língua litúrgica, que era uma língua usada nas sinagogas ou para estudo religioso, e transformá-la numa língua, depois de 2000 anos de diáspora viva, que conseguisse o Israel que parecia uma Albânia. Quando o Elias e eu chegamos a Israel e nos anos 70, e havia um tipo de pão e um tipo de queijo no supermercado, e havia carros que pareciam os carros da Havana, em Cuba, com 400 mil quilómetros. Hoje em dia Israel é uma potência com uma renda per capita superior à da Espanha, da Itália, da França, e a ponto de cruzar também do Reino Unido, e até mesmo o Japão já foi ultrapassado por Israel, com 42 mil dólares de renda per capita. Apesar de tudo, Israel, de todas as dificuldades, Israel é uma história de êxito, mas Israel, como disse o Michel na sua primeira pergunta, também tem umas missões nos próximos anos de uma complicação e de uma profundidade quase bíblica, de uma dimensão realmente complicada. Na luta pela democracia, na luta por reduzir as diferenças sociais, mas sobretudo na luta por marcar as suas fronteiras, que, sendo Israel o único país do mundo que ainda não tem fronteiras reconhecidas, eu espero que estas sejam fronteiras que permitem ter um Estado judaico, por um lado, com respeito das minorias, segundo diz a Declaração de Independência de Israel, mas ao mesmo tempo um Estado democrático. Somos o único Estado democrático da região e eu espero que assim sigamos sendo. Em qualquer caso, temos uma missão extremamente importante, mas o mais importante é que em qualquer configuração futura, Israel vai estar aí. Perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Michel, já tem mais alguma na manga? Eu tenho um monte de coisa. Eu quero dizer o seguinte, essa fala do Henrique foi uma fala reveladora, né, Henrique? Você falou coisas aqui que eu nunca tinha escutado você falar. Eu fico pensando um pouco o que eu ando escutando, né, de colegas seus, né, Jacques Huri, pessoas que lidam com jornalismo do Oriente Médio, e também gente
do Centro Begin de pesquisa, etc. e tal, e tem uma questão fundamental ali, que é onde é que essa história começou. E você nos contou a origem dessa história, né? A pergunta deles, eu digo assim, Jacques Rury, que você sabe quem é, o correspondente da Galeite Sal, a questão dele é se essas relações acontecem com auxílio da Arábia Saudita, com permissão da Arábia Saudita, ou se são implementadas pela Arábia Saudita. Então, o que você acabou de dizer é o seguinte, implementadas, a Arábia Saudita tem isso como estratégia. Não é permissão, é mais do que isso, não é? Então, assim, isso para mim foi muito importante, não é? Eu nunca tinha escutado você falar disso, né? No segundo ponto, que eu acho importante também, é a noção que você deu da importância que teve a Primavera Árabe. Outros colegas seus, tanto das relações internacionais quanto do jornalismo, em Israel, eles tendem, eu não vou aqui citar os nomes, mas eles tendem a diminuir a importância das primaveras árabes, porque numa perspectiva que eu chamaria de ultrapassada em termos de análise política, percebem as mudanças objetivas como resultado ou não. Quando, eventualmente, as mudanças objetivas não acontecem, mas a subjetividade mudou. É isso que Sem dúvida, Michel. Essa é a melhor definição possível. Há aqui um problema. Eu digo isso muitas vezes aos meus colegas. Outro dia houve na Universidade de Netanya, vocês lembram-se do Meir Dagan, que era um homem, um visionário. Morreu, infelizmente, ele foi chefe do Mossad, foi um homem que fez uma grande transformação durante a sua vida. Eu reconheço que fui muito influenciado por parte das suas visões. Ele morreu com um problema médico muito complicado, infelizmente. Mas há uma espécie de ato recordatório todos os anos na sua memória, na qual vêm todos os ex-chefes do Mossad, vêm os jornalistas principais, académicos principais. E eu posso-vos dizer que outro dia tive, sem dizer nomes, uma luta dialética muito forte, exatamente com esses parâmetros, Michel. E o que me chamou a atenção é que as pessoas mais informadas deste país, não justamente jornalistas, apoiaram a minha opinião totalmente. Mas é verdade que muitas vezes, há 1 ano e meio, 2, 3, quando eu falava destas coisas, e eu já falava destas coisas, eu falei disto no Brasil, quando vim ao Rio e a São Paulo, várias vezes, com o Keren Aissod, e estive no IBI, e eu falei sempre da opção regional. Eu não podia entrar em detalhes, não podia dar nomes, não podia dizer com quem tinha falado para saber tudo isto, mas sim dizia continuamente que eu acreditava na opção regional. Os acordos de Abraão são exatamente isso. É a posta em prática desses acordos, dessa visão regional e não da visão bilateral. Dizia o Einstein que ser estúpido é repetir a mesma estratégia continuamente e fracassar uma e outra vez, sabendo que vais fracassar. Nós fracassamos muitas vezes nas negociações com os palestinos. Então, chegou o momento de mudar de estratégia. Eu digo isso aos palestinos continuamente. A propósito, Elias, eles querem traduzir o nosso livro para árabe e publicá-lo lá também. Eu disse isso outro dia lá e em Ramallah, e eles dizem, eles começam a entender que estão a perder o trem da história. Da paz, do acordo, do poder, do desenvolvimento económico, etc. Ou seja, eu penso que é dramático. Eu digo-lhes sempre, se eu fosse palestino, eu não dormia à noite. Eu realmente, no vosso lugar, estaria extremamente preocupado, porque vocês vão ficar sem uma coisa e sem outra, se não se unirem a este trem. Unam-se e tentem mudar, e tentem influenciar, e tentem conseguir os vossos direitos legítimos, mas não digam a tudo que não, que é um pouco o que vocês fazem desde 1947. Eu disse isso exatamente, e devo dizer que, off the record, mais de um líder palestino, entre eles um que eu acredito que vai ser o próximo presidente, depois do Mahmoud Abbas, que já é velha guarda totalmente, ele disse-me, Henrique, estou de acordo contigo, vem à minha casa e vamos falar disso. Vamos preparar... O de Gaza? Não. Um que originalmente é de Gaza, não? Uhum. Não, é de Ramallah. Ele disse-me, vem à minha casa, vamos falar disso. Ou seja, eles começam a entender que esta situação atual e esta política de dizer não a tudo não os leva a nenhum lugar.
E para terminar, só queria fazer uma pergunta para ver se o Henrique fala. A relação que o rei do Marrocos tem, especialmente com o judaísmo, passa de algum jeito pelo Brasil? Não. Tá. Que eu saiba, não. Professor, eu preciso ir a Marrocos no dia 30 de setembro, não me compliques, por favor. Okay. Eu acho que tem, tá? Você vai descobrir lá, depois a gente conversa. Okay. Professor, o Mika Goodman, ele lançou um livro, inclusive em parceria com o IB, que é o Impasse de 1967, não sei se o senhor chegou a ler. Ele fala que numa mesa de negociação hoje, né, dentro do cenário do conflito israelense-palestino, é muito difícil com que os dois lados abandonem o seu discurso nacionalista. O senhor acha que os países da região eles estão abandonando essa narrativa para poder se apegar mais ao pragmatismo? Não tenho a mínima dúvida. Eu penso que eles começam a entender que esta estratégia não os levou a nada. Falo-te de alguns países, não todos. Eu diria em Marrocos, eu diria nos Emirados, eu diria alguns na Jordânia, sobretudo na Casa Real e no Exército. No Egito, o presidente egípcio, continuamente eu ouço o que ele diz ao Papa, ele tem muita relação com o Papa Francisco, que eu também tenho, e eu ouço o que ele lhe diz e o que ele lhe conta do Papa. Ele tem essa visão totalmente. Eu penso que até mesmo dentro de Ramallah, dentro dos próprios palestinos, há quem comece a entender isso, mas não se atreve a dizer isso publicamente porque pode lhe custar a vida. Porque o Hamas pode fazer alguma coisa contra eles, se eles é romper uma vaca sagrada, de alguma maneira. Mas sem esse pragmatismo, que foi, eu digo-lhes isso continuamente, e não tenho medo de lhes dizer, o David Ben Gurion, quando lhe propuseram, ou quando ele ouviu que nas Nações Unidas faziam a partilha da Palestina, ele não gostava do Estado de Israel que lhe propunham. Era um Estado minúsculo que não tinha nada em Jerusalém, era realmente, não era nada. Mas ele pensou, mais vale um pássaro na mão que um cento voando. E ele pegou nisso. O Arafat fez exatamente o contrário. Ou tudo ou nada. 97%, 98% não é suficiente. Ele quer 100% e 101% se for possível. E não se pode. E eu acho que hoje em dia eles entendem que os palestinos podiam já ter independência desde 1947 se tivessem aceito naquela altura a partilha da Palestina, quando a ONU decidiu isso, e tiveram vários momentos na história, incluído no ano 2000, nas negociações de Camp David, entre o Ehud Barak e o Yasser Arafat, quando lhe propôs 97%, 98% do território, quando lhe propôs uma bandeira palestina em Jerusalém Oriental. Quem se lembra disso? E ele disse-lhe não, o Arafat. E quando lhe perguntaram ao Arafat, no aeroporto de Andrew, ao lado de Camp David, perguntou um amigo meu que era ministro do Exteriores espanhol, o Moratinos, que era enviado especial da União Europeia para as negociações, e lhe diz, mas presidente Arafat, como se atreve a dizer que não a uma coisa assim? E ele respondeu, Arafat, porque se eu dissesse que sim, matavam-me, como mataram o Sadat no Egito, que fez a paz com Israel. Portanto, temos aqui um problema muito sério. Temos que mudar de chip, temos que mudar aqui toda a cultura política e a cultura para poder chegar a um compromisso salomónico no qual ninguém vai estar contente, mas que pode levar a um pouco mais de paz nas próximas gerações. Michel? Bom. Uma única pergunta, de novo, essa relação que tem alguém com... Peraí. Sou eu? Não, acho que sou eu. Eu levantei a mão aqui, Michel, mas fala, depois eu pergunto. Desculpa. É o Daniel, parece. Não, pergunta, Daniel, eu encerro. Então, professor, eu queria saber como é que os países árabes que hoje estão envolvidos nos acordos de Abraão e a Arábia Saudita podem influenciar os palestinos a abrir mão de algumas premissas que eles têm para poder criar um Estado deles, ou se eles já deixaram de lado essa causa palestina. Como é que o senhor vê, como é que isso é possível? Como é que o senhor vê isso?
Olha, Daniel, durante anos havia a percepção de que não se podia chegar à paz entre Israel e os países árabes sem antes chegar a um acordo com os palestinos. Mas os palestinos atrasaram-se tanto e disseram que não tantas vezes, que como resultado de tudo o que aconteceu na última década, nas primaveras árabes, daquilo que analisamos antes, dessas mudanças essenciais dentro do Oriente Médio, desses inimigos comuns que surgiram, da nova geração que começou a sair à rua, dos novos interesses económicos, eu acho muito precipitados também e empurrados pela crise económica de 2008 e 2009 no mundo, que provocou problemas para todos, até mesmo a caída do preço do petróleo. Tudo se conjugou para que realmente alguns países árabes perdessem a paciência e dissessem: não podemos esperar eternamente que os palestinos se decidam. Eles vivem da indústria da ocupação. Com a desculpa da ocupação, eles não dão nenhum passo. E há anos que não há negociações entre Israel e os palestinos. Então eles disseram: vamos inverter a ordem cronológica. Vamos começar os acordos de paz com Israel e esperemos que os palestinos se unam a esses acordos no futuro. Ou seja, que isso é um pouco o que aqui aconteceu. É muito revolucionário. Foi uma bufetada tremenda para parte dos palestinos, que se sentiram abandonados totalmente por essa nova visão do mundo árabe, o mesmo mundo árabe que tu me perguntas que influência é que eles têm sobre os palestinos. A influência é moral, pensa que a Arábia Saudita tem os lugares santos, pensa que o Egito controlava Gaza até 1967, que a Jordânia controlava a Cisjordânia e Jerusalém Oriental até 67, pensa que está o poderio económico de todos estes países, que juntos, se eles decidirem, podem fazer um plano Marshall para a Palestina e transformar a Palestina num país realmente com desenvolvimento económico, com startups. Vocês não imaginam as coisas que há neste momento, os planos que há neste momento. Há neste momento um plano que não foi publicado de criar em Wadi Joz, em Jerusalém Oriental, numa zona onde agora há mecânicos, uma espécie de Silicon Valley, e instalar lá uma universidade de tecnologia e trazer lá jordanos e trazer lá palestinos que estudem tecnologia, high-tech, e trazer lá companhias, as maiores companhias do mundo, a Amazon e a Google e a Intel, e todas instalá-las lá. Tudo isto pode-se multiplicar por várias vezes, sempre e quando, eu não digo já haja um acordo definitivo de paz, sempre e quando haja um processo que tranquilize a situação. Mas para isso é preciso resolver várias questões. E a primeira de todas é quem são os líderes palestinos interlocutores, por um lado, e depois como é que fazemos, como é que superamos esse grande problema de que nos últimos, desde 2007, vemos duas Palestinas, não uma. Uma em Gaza controlada pelo Hamas, que não aceita Israel de nenhuma maneira. Digam o que vos digam nos mídias brasileiros, a ignorância enorme que parte dos meus colegas têm, que não entendem que se trata de um grupo totalitário, homofobo, de um grupo que é uma ditadura perfeita, é a ditadura islamista mais radical que existe, e tratam-nos como se fossem revolucionários, libertadores, etc. E por outro lado temos na Cisjordânia a autoridade palestina que vive uma situação de um câncer interno no qual há muita corrupção, há muitas dificuldades, há ditadura, e há um presidente que tem 85 anos, que está muito doente e muito cansado, e que provavelmente chegou o dia de que deixe novo sangue entrar na vida política palestina. Eles merecem mais. Perfeito, obrigado, professor. Obrigado. O Henrique falou outra coisa importante, que eu acho que essa entrevista em língua portuguesa talvez seja uma entrevista fundamental para a gente utilizar depois, para estudar um pouco os processos de mudança. Provavelmente em hebraico o Henrique falou sobre isso algumas outras vezes, mas em português eu acho que essa entrevista é das mais importantes que eu, nos últimos tempos, escutei, tá, Henrique? Eu não estou exagerando, não. Outra coisa que você contou aqui, e que eu nunca tinha escutado, eu já imaginava isso, mas eu nunca tinha escutado de alguém, é que tem uma relação entre o subterrâneo da política do Bibi Netanyahu
e, por assim dizer, a superfície do Bibi Netanyahu. No subterrâneo, e muitas pessoas dizem isso, ele é profundamente ideológico, radicalmente ideológico. Segue as perspectivas de Ben-Zion Netanyahu, do pai dele, né? E tem uma superfície pragmática, que às vezes são contraditórias, mas que estão lá os dois lugares, né? E aí você diz o seguinte, olha, tem uma questão com a Jordânia, que ele não se desgarrou da perspectiva de um revisionismo sionista, por assim dizer, ultrapassado, que nem os revisionistas hoje acreditam nisso, e que impedia ele, né? Então, a relação que ele tinha, por exemplo, com a Jordânia, por conta lá do Vale do Jordão, em português se fala, né? Becat Yarden, era uma relação, você falou de lua de mel, mas houve quase um divórcio antes, né? A relação com o Monte do Templo também foi complexa, quando ele liberou informações que não podia, etc. E tal. Então, nesse sentido, Benjamin Netanyahu é uma figura que misturava ideologia com pragmatismo. A ideologia é essa dimensão do revisionismo mal paginado. E o pragmatismo é a necessidade de assinar acordos de paz com quem nos interessa. E aí ele vai abrindo concessões. Mas tem um outro elemento hiperpragmático. É coincidência, Henrique, que os países que quase assinaram ou que assinaram acordos de paz com Israel também acabaram entrando na fila para comprar o programa Pegasus? Não, não é coincidência, provavelmente. Eu acho que tudo isso foi pactado com Israel anteriormente. Deixa-me dizer-te que é muito interessante a tua análise sobre o Netanyahu, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ou seja, as duas caras do Netanyahu, o Netanyahu pragmático e o Netanyahu ideológico. O que eu não tenho a certeza, Michel, é se todo o tempo um dos lados está na profundidade e outro na superfície. Eu penso que vai mudando. Foi mudando ao longo da sua liderança. Houve momentos em que estava mais na superfície um lado e o outro, e foi alterando-se de alguma forma. Eu penso que, obviamente, os países árabes que assinaram a paz com Israel pensaram também nos benefícios que eles podem conseguir como resultado de tudo isto. Os F-35, aviões para os Emirados. Eu penso que, vou-te dizer uma coisa que também não é muito pública. Eu acho que, mais do que Netanyahu, a estratégia entre Israel e o mundo árabe, o verdadeiro arquiteto dos Acordos de Abraão é Yossi Cohen, o ex-chefe do Mossad, que pode vir a ser primeiro-ministro dentro de uns anos. Ele foi quem desenhou toda esta estratégia. Ele foi quem fez que Netanyahu, o ideólogo, fosse muito enterrado e trazer à superfície o Netanyahu pragmático. Ele foi quem permitiu, convenceu Netanyahu da importância para Israel destes acordos no futuro. Ele tem grandes relações com os sauditas também, mas houve um tema no qual ele não pôde convencer Netanyahu, e é a Jordânia. A Jordânia, eu acho que é um tema que, se tu perguntares ao Netanyahu, ele vai negar que ele veja na Jordânia a solução palestina, ou vai tentar sair-se pela tangente, não o vai dizer publicamente, mas eu penso que aí Netanyahu manteve as posições do pai dele, as posições irredutíveis de Ben-Zion Netanyahu, que era um homem mais radical do que o filho, Benjamin. Great. Tá? Podemos fechar, então? Henrique, agradecendo em nome do SEJA, do Centro de Estudos Judaicos da Amazônia, agradecendo em nome do IB, Instituto Brasil-Israel, nosso parceiro de primeira hora, em nome da nossa amizade de mais de 40 anos. Não digas isso, é segredo. Não, fica tranquilo, olha só, nós sessentões firmes e fortes. Queridos, agradeço a todos aqueles que conseguiram entrar e triste pelos que não entraram. Vou tentar levantar, eu e Fábio. De qualquer maneira, quem quiser rever
Vou deixar, Fábio, o link aí. Isso, daqui é muito no simples. máximo 1 hora eu já libero o link. Tudo que o Sérgio faz está no Amazônia Judaica TV no YouTube. Nosso canal. Mandem, por favor, o link que eu também vou publicar. Amazônia Judaica TV, YouTube. As falas do Henrique foram fundamentalmente importantes nessa entrevista. Vale a pena a gente utilizar isso. Muito obrigado, Henrique. Vamos isso no IB no Campo. Tá? E até a próxima. Fiquem atentos para o lançamento do livro do Henrique, que aí vem coisa boa, né? Henrique, obrigado a todos. Obrigado a todos. Boa tarde. E muita saúde a todos, ok? Tchau. Obrigado, gente. Tchau.